uma grande satisfação que a gente tem hoje de ter aqui, junto da gente, pertinho, agora para um bate-papo rápido, porque nós temos uma data especial, o início do 14º Encontro da Previdência Complementar Região Sul, promovido pela SCPrev e também pela Abrap e outros tantos incentivadores, patrocinadores e investidores, mas para conversar um pouquinho sobre inovação, falar sobre futuro, falar sobre tendências de mercado. Marta Gabriel, referência nacional nestas áreas de pesquisa e sempre atrás de novidades, né, Marta? É isso mesmo, estamos sempre juntos, né? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre nessa inquietude e, claro, dentro das suas grandes lições daquilo que você traz. Marta, dentro daquilo que foi apresentado, que o público ali pôde apreciar e compartilhar contigo, voltado a essa área de pensar e planejar, né? Dentro dessa área, tanto no planejamento familiar quanto profissional, o que você pode dizer para a gente? Algumas recomendações rápidas. A primeira delas é que o futuro nunca foi tão incerto. No passado, até final do século passado, mesmo já tendo acelerado um pouco, demorava para as coisas mudarem. Então, você conseguia enxergar o seu futuro com um pouquinho mais de precisão. E já era importante a gente pensar como que a nossa vida ia desenvolver, como é que a gente ia cuidar da gente mesmo mais para frente. Mas agora, a incerteza é para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, imagina para 10, 15, 20. Então, se você tem isso em mente, qual é o melhor caminho para você lidar com o futuro incerto? Se preparar. Então, é se preparando. Eu falei muito sobre as habilidades para você se preparar para o futuro. Uma delas é você traçar cenários, que é muito do que a Previdência faz, né? Quando a gente imagina o que vai ser o meu futuro, com a família que eu tenho, com o tipo de vida que eu tenho, quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos para o futuro. E é com isso que eu começo a pensar se com o que eu estou fazendo hoje, o futurismo tem a ver com isso, né? Qual é o futuro que eu quero e quais os passos que eu dou hoje para chegar lá. Então tem tudo a ver, né? A gente pensar com a Previdência, a gente pensar com os cenários futuros e com a incerteza, principalmente, como a gente tem que estar preparado. Isso é decorrente do quê? Do aumento populacional, das novas tecnologias? Porque lembro no mundo corporativo que se falava num planejamento estratégico de uma empresa de médio e grande porte, assistindo também muitas das suas palestras, que se pensava ali em pelo menos 10 anos. Isso. Hoje a gente está pensando em 3. Muito menos, exatamente. O que acontece é a tecnologia. A tecnologia, desde o início da história da humanidade, conforme a gente inventou a primeira tecnologia, vamos pensar o fogo, fogo não foi fogo, depois fala, tem várias outras, mas um galho que você pegou para pegar uma fruta numa árvore, isso é tecnologia, tá? Conforme você tem uma tecnologia, você fica mais poderoso e aí fica mais fácil fazer a próxima tecnologia. Então, ao longo dos séculos, milhares de anos que a gente foi evoluindo, inicialmente, por exemplo, era da caça, trabalhando com a caça, demorou milhões de anos. Depois, era agrícola, demorou milhares de anos. Era industrial, apenas algumas centenas de anos. Entrou na era da informática, era da informação, décadas. Era digital, que a gente pode dizer agora? Na da informação era décadas, e agora na digital muda toda hora. Então você vê que e agora a gente, se pegar o ano passado, que a gente começou a ter as IA generativas na mão de todo mundo, isso acelerou ainda mais. Então o ano passado para a evolução que teve em IA, IoT, robótica, várias áreas que afetam, quer ver como isso está ligado, inclusive, com o que a gente está falando aqui? Claro. Não só a insegurança, a velocidade, a incerteza, mas também as tecnologias que prolongam a vida. Se prolonga a sua vida, você tem que garantir que você vai continuar vivendo bem. A média de idade do brasileiro, nós nos tornamos mais longínquos, né? Então isso melhora a preocupação com o futuro e de como vai ser a qualidade de viver. Exato. Antes a gente brincava que dizia a terceira idade ou a melhor idade. Será que a gente já não está chegando na 4ª, 5ª idade agora, pela nossa experiência? Tanto que já tem empresas, é uma oportunidade muito grande, né? De fazer roupas e serviços para quem tem mais de 80, que seria essa 4ª idade. E vai continuar. Pensa, se a tecnologia ajuda a gente a viver muito mais e continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar interagindo, muda completamente a configuração de sociedade que a gente tem ou as expectativas que a gente tem. E por causa disso, a gente tem que mudar a forma como a gente planeja e como a gente faz, né, nosso direcionamento para o futuro. Mas lá na sua visão você vê o seguinte, a gente fala hoje de inteligência artificial e generativa, ela gera. Podemos dizer que ela também cria? Ela traz traços de criação? Sim, com certeza absoluta. É engraçado porque você está falando isso agora, né? Mas eu falo de habilidades para o futuro. E quando eu falava
falava que a inteligência artificial, que as máquinas podiam ser criativas tanto ou mais do que os humanos, as pessoas falavam, imagina, a criatividade é uma característica só humana. E eu falava, não é, por quê? É uma natureza diferente de criatividade. Porque a IA, ela consegue avaliar muito dado, para combinar muito dado, analisar cenário. E a gente tem uma criatividade mais conceitual. Então, se juntar as duas, a gente dá uma explosão de criatividade. E com a IA generativa, dá para fazer muita coisa que antes era impossível, que era só o cérebro humano que fazia. Então, exato, a gente deve ter um estímulo muito grande. Tanto de cálculos quanto a gente vê até para produção textual, na minha área do jornalismo, na publicidade, na criação de imagens. Nós viemos utilizando isso, claro, como um princípio também de inspiração. Quem imaginava isso? Isso. Mas aí você vê o seguinte, há um abalo na estrutura de mercado, por exemplo, hoje, tradicional, algumas profissões? Total, em todas as profissões. Não tem uma profissão que não seja abalada pela IA. Se você falar para mim, Marta, mas... Não sei, não consigo pensar em nenhuma, porque todas nem elas... isso. Mas talvez o profissional do futuro, ele tem que saber trabalhar com IA. Tem que saber, porque assim, não só IA, a IA... Vamos voltar um pouquinho. Claro. As outras revoluções industriais, elas tiveram uma tecnologia chefe, que causaram cascatas de inovação. Então, você pegar, por exemplo, a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor. Você pegar a segunda foi a eletricidade com um motor a combustão. A terceira, o computador. Agora, a gente tem 8 tecnologias poderosíssimas e todas integradas. Então, a velocidade e o poder dessas tecnologias é enorme. Todo mundo, não precisa entender tecnicamente, mas você tem que entender o que é inteligência artificial, internet das coisas, 5G, 6G, blockchain, nanotecnologia, impressão 3D, computação quântica. Tem que entender dessas coisas, porque elas vão estar no seu dia a dia, em tudo que você faz, nas decisões que você toma. Na verdade, ela já está presente. Já, e muitas vezes a gente não quer enxergar ou não quer entender. Isso. Eu tive uma experiência agora recente que eu vi num posto de gasolina que eles ainda aceitavam cheques. Uau! Então, talvez a gente pegar um jovem hoje de 20 anos, talvez nem entenda nem sabe o que é cheque. Mas ele entende de blockchain. Isso. Ele sabe, blockchain sabe que não é Bitcoin. Isso. Ele é uma nova forma de gestão de validação de dados. Isso mesmo. E agora, falando de dados, é isso que vem a minha pergunta. Deste volume de dados que a gente tem agora, parte disso, ele deve ser descartado ou tudo deve ser considerado? Absolutamente tudo? Não. A gente tem muito dado, mas nesse universo de dados, a grande sacada é escolher o dado certo. Primeiro porque muitos desses dados são contaminados, enviesados, são ruins. Olha o que a gente tem de dado de desinformação na internet. É um horror. Então, minerar os dados de maneira adequada é a primeira regra, que caminho. A princípio parece ser caótica a coisa. Mas Quando você monitora que talvez nós somos monitorados o tempo todo, tanto pelos nossos hábitos e, cá entre nós, nossos sistemas operacionais dos celulares nos dizem muito mais sobre quem nós somos, né? Isso, até do que você mesmo sabe. Ou talvez eu não sei que eu sou daquele jeito, mas ele sabe. Ele sabe, exatamente, porque talvez você não saiba por que você faz algumas coisas, mas ele não vai saber por que você faz, mas ele vai saber o que você vai fazer, porque ele vai analisar todos os seus padrões de comportamento. Então é mais provável que ele saiba que você vai comprar uma determinada marca de produto do que você mesmo saiba isso. Então, como brinco, talvez a gente tenha essa sensação que os celulares ouvem o que a gente fala. Talvez seria um princípio mais básico e talvez nem este recurso que é utilizado. Nem esse é de menos. O mais importante, esse é de menos. A gente tem impressão, falou perto do celular, apareceu aquele comercial na tela do meu filho. Isso é de menos porque a gente quase não fala perto do celular. O que a gente faz, na realidade, a gente navega, a gente dá um monte de dados para ele. Os dados que você dá quando está com o seu celular, além de localização, além de preferências, os aplicativos que você usa, dentro dos aplicativos, o que você prefere fazer ou não, tipo de palavra que você usa mais, coisas que você detesta, porque fica claro ali, vê como a IA, se você usa o ChatGPT ou uma IA qualquer generativa, ela vai aprendendo com você. Cara, vai ser muito mais fácil a gente interagir com IA do que com outro ser humano que não conhece a gente, porque ela vai conhecer cada vez mais. É tão incrível que eu já vejo algumas rotinas, até nesses, para não fazer nenhuma propaganda, até nesses assistentes de voz que a gente tem em casa, que estão ficando cada vez mais inteligentes, foi quando eu perguntei a previsão do tempo, aquela vozinha, geralmente feminina lá, né? Isso. Que vai responder ela. Eu perguntei da previsão do tempo, ela disse, está chovendo. Só faltou ela dizer assim, você não olhou pela janela do casa? e já associou uma série de resultados dizendo aquilo que eu poderia fazer dentro dos hábitos daquilo que eu consumia. Isso. E pergunto a ela. Aí, voltando agora a esse planejamento, essa questão futura, tanto para as profissões e principalmente dentro do âmbito da previdência, porque a gente tem um conceito de pensar lá na frente de quando eu voltar menos produtivo e ter agora meu esforço voltado, quem sabe, ao aproveitamento familiar, a qualidade de vida, do que isso joga lá na frente e de que talvez alguns hábitos já mudaram, com certeza. Isso
tem uma certa área de conservadorismo ou ele é extremamente necessário pensar no futuro e planejar esse desligamento, talvez, do mercado? Então, na minha opinião, é fundamental você planejar. Já era antes, tá? Agora é mais. Planejar, pensar no seu desligamento, pensar não só no desligamento, mas quanta coisa que pode acontecer, independente da mudança tecnológica, de cenário, etc. Quantas coisas que podem acontecer com a gente. Por exemplo, eu infartei há 15 anos atrás. Jura? Juro. Meu Deus. E aí, eu infartei. Então, a hora que você passa por situações dessas que você não está esperando, você fala, uau, mas como assim? Graças a Deus eu não morri, nem fiquei com nenhuma sequela, mas e se você fica? Se você não tem nenhum tipo de preparo, se você não tem... Então, nesse sentido, eu acho que todo mundo, e acho que hoje em dia está tendo mais educação financeira, que é pensando nisso, as escolas estão começando a colocar planejamento para que você se dê aqueles passos que eu falei no começo, se prepare para quando você talvez não possa mais exercer. E está vendo, coletando a sua opinião, talvez assim, saber qual fonte consultar. A gente está hoje dentro de um mercado que oferta conteúdo para o YouTube, onde nós estaremos também publicando parte desse conteúdo, onde tem uma fonte que é praticamente inesgotável, só que a gente fica naquela questão, confia ou não naquele interlocutor? Isso. Né? Posso me basear naquela estratégia ou não? Não só, novamente, a organização do poupar, mas eu acho que muito mais a ciência, venho ver se tu concordas com isso, de ter que lidar com o imprevisível. Exato, que pode acontecer a qualquer momento. Então a gente já tem uma certeza que o futuro é incerto. Por causa da tecnologia. E tem a imprevisibilidade da nossa própria vida que pode afetar. Então, quando você falou de consultar canais, eu acho interessante, né, que as pessoas... A primeira coisa que eu faço quando eu vou num médico de uma determinada área é ver se ele se comporta adequadamente com aquela área que ele está falando, né? Ou seja, se ele não sofre daquele mal. E aí, quando a gente vê na internet várias... Se ele é um bom resultado do própria atuação dele. Eu imagino isso. É que nem uma vez o Warren Buffett estava ouvindo ele falar, gosto demais dele, acho ele super lúcido, né? E aí, mega investidor norte-americano. Exatamente, adoro do mundo que sabe as pessoa dicas. Física, se não me engano é ele. Nossa, ele e ele é assim, ele pensa muito diretamente. E uma vez alguém foi falar, desculpem economistas, mas isso foi o Warren Buffett que falou, ok? Alguém falou para ele assim, então qual economista que você... Eu falei, nenhum deles são bilionários. Ele é a maior fonte, ele né? falou assim, exato, eu falei, vou acreditar neles. Ele falou, o único amigo meu que é bilionário, que foi economista, não é mais. Ele começou a investir em empresas. Então, quando você pensa na internet, eu fico olhando o que cada um que está ali está falando realmente sabe, baseado no quê? Na empresa que a pessoa fez, ou nos investimentos que fez, ou nos resultados que teve. Você tem que ter resultado antes de você ser consultor ou você ser alguém que dê conselhos para outras pessoas. Ter o que mostrar, mas também baseado na história ou na experiência que ele viveu. Não significa Isso, aquela fórmula... Exato. Aplicou. Que aquela fórmula, porque ela foi seguida, à risca ou não, mas ela teve N variantes, variáveis, que levaram para aquele sucesso e assim vai. E a gente basear o nosso futuro, principalmente financeiro, para viver... E quando a gente fala de se desligar, obviamente não é desligar para viver somente no conforto, mas você pode se desligar sumariamente por causa da saúde. Isso, vários motivos. Isso. Mas muitas vezes para trocar de mercado, que isso é comum hoje. E você ter segurança. O que eu brinco é assim, por que dinheiro é legal você ter... Com certeza, porque ele te dá liberdade. Eu falo que a coisa mais importante que o dinheiro compra para mim é a liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, a liberdade de errar. Porque quando você não tem dinheiro, você comprar uma coisa errada, você se ferrou. Quando você tem... Custa muito caro. Custa muito caro. Quando você tem, você pode comprar a outra. Então, pensar, quando você chegar numa fase que você talvez não tenha toda a energia que você tem agora, e você tem a liberdade de continuar escolhendo o que você quer fazer, é comprar tempo, é comprar aquilo que você quer fazer. Então, sem planejamento, aí, para todo mundo. A menos que você já... E mesmo para quem nasce milionário, herdeiro... Verdade. Perde. Se você não souber planejar os seus passos, quantos herdeiros que perderam o patrimônio que os pais deixaram? Então, o preparo, ele é fundamental, independente de onde você está nessa jornada. E essa longevidade, Marta, de dividir fazer essa consulta, essa pergunta que você analisa N mercados e vê o quê? Que o jovem, talvez ele se tornou um jovem durante muito mais tempo? A gente pode dizer hoje que a gente tem jovens de 60, 70 anos? Depende do que a gente considera de jovem, né? Mas se você considerar jovem a pessoa que ainda não assumiu um trabalho ou não assumiu a responsabilidade de ser responsável pela própria vida, a gente tem essa situação, tanto que tem estudos que mostram que tem muita gente... Autogestão, né? Autogestão, que é o mínimo que você tem que ter para que você se considere um adulto. Vamos pensar, verdade, né? Que você dependência, né? Não depende de ninguém. Autonomia, que é uma das coisas mais importantes até para que você seja feliz. Não é o nosso assunto hoje, mas é fundamental. Então, hoje a gente já sabe por
estudos, inclusive, que tem muita gente que vive da aposentadoria dos pais, que já estão com bastante mais idade, que a pessoa não desenvolveu. Então, a gente tem alguns cenários, muitos jovens que ficam em casa por mais tempo, Exato. Então acabam, em vez de sair dos 20, sair nos 30. Aliás, vou recomendar, tem um TED, que é sensacional, que Por favor, eu esqueci o nome da pessoa que apresenta, é uma mulher maravilhosa. Mas a gente traz, na legenda a gente coloca isso, aqui. Vamos colocar, que é por que os 30 não são os novos 20? Porque o pessoal... Ótimo. É sensacional esse TED, porque a juventude hoje acha que, não, posso esticar mais, a gente está vivendo mais, vive até 80, 90. Criticam até o preparo e a graduação. Isso, então... Não chegou até um comentário, até com alguns comentários para que não precisa estudar. Que não precisa estudar. Trabalhe e não estude. Gente, olha, deixa eu falar aqui que eu vou ficar nervosa, porque... Por favor. Estudar... Não fique nervosa. Não, mas instruções que a gente precisa ouvir. Então, mas eu fico nervosa, porque assim, outro dia, um garoto veio para mim depois de uma palestra de inteligência artificial que eu tinha feito, aí ele falou, Marta, que curso superior que eu tenho que fazer para aprender a fazer engenharia de prompt? Eu falei, qualquer curso, todos têm que fazer engenharia de prompt. Antes você tem que saber alguma coisa. Gente, como é que você pergunta sobre uma área? Por exemplo, eu faço prompt bem feito, né? Sou engenheira, eu sei fazer prompt. Você acha que eu consigo fazer um prompt na área de medicina? Não sei nada, não sei nem por onde começar. Você tem que ter repertório. Se você análise não tem... naquela área. Né? Naquela área. Isso. Então vai continuar sendo necessário pessoas que têm muito repertório e que daí aplicam a tecnologia nas áreas específicas, né? Então vai ter que fazer graduação. E outra coisa, eu quando eu dava aula, já dei aula na graduação também, né? Aí a garotada de primeiro semestre já fala, mas para que tem essa... ter aula na graduação com Marta Gabriel, né? Poxa, ai, meus aluninhos queremos queridos. Saber qual o retorno na sala de aula para a gente estar lá frequentando. Não, e eles são maravilhosos. Agora estão todos, né, já lá na frente trabalhando. E aí uma das coisas que eu falava, porque vira e mexe, o aluninho de primeiro semestre está tão empolgado, fala, mas para que eu preciso de uma disciplina X, Y, Z? Aí eu falava, Einstein falava, primeiro você conheça todas as regras para depois quebrar. Você não pode quebrar nenhuma regra antes de você conhecer como que o jogo é. Há uma necessidade de atropelo, talvez um senso de urgência? Então, isso vem das visibilidades, talvez excesso de exposição, redes sociais? Eu acredito que redes sociais acelera, pode ver que você fica acelerado. Tem até um estudo que quem usa muito digital, pensa que passou 1 hora quando passou 50 minutos. Então a gente tem o relógio de tempo fica afetado. Fora isso, na internet a gente tem uma gratificação imediata. Então você começa, é imediato. E se você não está contentinho com o que está acontecendo com você, você faz o quê? Foge para lá para ter gratificação imediata. Porque o algoritmo me entende, né? Ele te entende. Ele então, traz o que é confortável para mim. Eu fiz um TEDx agora recentemente falando, não deixe seu cérebro te sabotar. Por quê? O nosso cérebro, ele não quer nossa felicidade. Ele quer que você sobreviva apenas. E para sobreviver... Uma ótica muito interessante. É muito interessante. E para sobreviver, o que ele só olha? Aumenta o prazer, diminui a dor, economiza energia. É a fórmula... Mas é a fórmula de você não ter sucesso na vida hoje. Por quê? Aumentar o prazer, redes sociais disponíveis, streaming disponível o tempo todo. Diminui a dor. Está com algum problema? Vai para essas redes sociais, está maravilhoso, para o streaming é maravilhoso. Economiza energia, senta no sofá e não sai mais dali. Acabou sua vida. É um instinto somente de sobrevivência. Então, e não viver. E não ser feliz. Então, para realmente ter bem-estar, feliz, a gente tem que combater nossos instintos naturais que funcionavam muito bem para a Era das Cavernas. Isso na Era das Cavernas era ótimo, mas não agora. Se vivencia, era um estado de alerta permanente. Isso, porque comido por fera. Ou você caçava, você era refeição. Isso, né? Exato. Eu ficava sem comer durante dias. Então você tinha que economizar energia. Agora é o contrário, você tem que gastar energia. Agora tem aquele do aplicativo que chega o motoboy rapidinho na nossa porta. Então, e se ele levar mais de 5 minutos, eu fico bravo. E você, olha só, você não precisa cozinhar, você não precisa mais cozinhar, a gente come muito mais. Se eu tivesse que cozinhar, eu acho que eu comia muito menos, comia mais saudável. Então, ou seja, só a hashtag fica a dica quando entrar no ar o TED, que faz um mês mais ou menos que a gente gravou. A hora que entrar no ar, dá uma olhadinha lá. Mais um link para a gente colocar de referência, Marta, já encaminhando para o final até, porque você já está preparando sua agenda muito concorrida. Infelizmente vai ter que deixar em Florianópolis, mas aguardamos as próximas oportunidades. O tema do evento, humanização na era digital. Ou seja, de toda essa tecnologia, esse mar de ofertas que está surgindo agora, decorrente dos adventos digitais, o ser humano está ali, presente. Tem que estar. Se não tiver, não tem futuro para a humanidade, gente. Eu falo isso, ok, quando ficam discutindo tecnologia evoluindo, a função inicial da tecnologia é ampliar o humano. Sempre foi, desde lá de trás, para você pegar mais alto na árvore, enxergar mais longe, andar mais rápido. Se a gente inverter essa relação, o humano está danado. Então a gente tem que garantir que o equilíbrio, que por mais que você tenha tecnologia, você tem que manter a humanidade. E o momento que a gente está agora é crítico. Por quê? A gente, pela primeira vez na história, tem tecnologias inteligentes, cognitivas. O que acontece quando você aumenta a inteligência, mas não aumenta a humanidade?
Inteligência sem humanidade é cruel. A gente começa a cometer um monte de erro em relação a valores humanos. Falta o instinto humano para a interpretação, como você falou, a análise daquele volume de dados e Isso. Você usa o volume de dados para ver a razão, mas a gente só consegue ser humano com os valores humanos, com emoção. Então, se a gente perder isso, o que a gente está percebendo? As pessoas estão tão absorvidas pela tecnologia, pelo sobrecarga informacional, pelo ritmo de vida, que elas ficam alienadas e acabam esquecendo a parte humana. Não sente o outro. Então, tem 3 E's que eu falo que são o que diferenciam a gente da máquina e torna a gente humano, que é emoção, empatia e ética. A gente não sabe o que é ética. Então é um problema se você não pensar na ética todo dia. Será que eu devo falar isso para você ou não? Será que eu devia tirar uma foto com você ou não? Então, se você não tem dúvidas desse tipo, você não vive pela ética, tá? Então, hashtag fica a dica. Então, ética, que as pessoas não aprenderam direito. Fica a dica, anote. Anote. É importante. Ética, empatia. Quanto mais tecnologia, parece que o que está ali atrás da tela é efeito especial. Você não sente, a pessoa está morrendo ali, é guerra. Ou está lá, os alagamentos no Rio Grande do Sul. Mas parece que está longe de você, né? Na realidade está. Então, se fosse na rua do seu lado, você... Eu assisto como se fosse uma ficção. Como se fosse uma ficção. Isso não me atinge direto porque eu interpreto como uma ficção. Exato. E para você ver como tem uma inversão, a gente acaba vendo a realidade como ficção e a ficção como realidade. A gente tem casos reportados de jovens na China, na Coreia do Sul, que se matam por causa de resultados ruins em joguinho de computador. De tanto que a pessoa fica naquilo... Ou se ela projetam perde... no filtro do tratamento de imagens. Isso. Então, que queriam ser aquilo. Que queriam ser aquilo. Então, você começa a confundir realidade. Tem um livro excelente também, que é o High Tech, High Touch, que fala sobre isso, que é do começo desse século. Mais um para a gente colocar Mais um para colocar. Não esqueça. Vamos lá. E o terceiro E é emoção. Ser humano é ser emocionado. As nossas decisões dependem da emoção e não ao contrário. Então, se você não tem emoção, você não fixa na memória, você não tem experiência. Sua vida vira uma berinjela, porque eu não gosto de berinjela, tá? Sua vida vira, sua vida vira aquela coisa pasteurizada, que você não lembra, não sente. Então, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que pensar, será que eu sei que é ética? Estou agindo com ética? Porque... tudo quanto é coisa invade minha vida, eu tenho que saber se eu estou agindo eticamente. Isso é sustentabilidade para o futuro. Segundo, eu estou sentindo o outro. Se você não sente o outro, esse é um dos grandes problemas. A queda da empatia, a morte da empatia por causa das tecnologias. Quem não tem empatia é psicopata. A gente começa a ter comportamentos assim, não úteis, não bons, né? Nem para nós, nem para os outros. E o terceiro, eu me emociono. Você emociona quem está do seu lado? E aí, com essas 3 coisas, a gente usa a tecnologia no máximo potencial. Mas tem que pôr essas 3 coisas em cima da tecnologia. O sentimento tem que estar presente. Tem que estar presente. É isso que diferencia a gente não é humano. Os humanos Isso. Das máquinas. E talvez as máquinas vão aprender o que é emoção ou não vão substituir? Então, eu acredito, eu gosto de ser bem aberta com relação a isso, né? Se você pensar, emoção é química no cérebro. Basicamente, a gente é um organismo, uma máquina química. O digital, as máquinas digitais, elas têm outro código, que é o código digital. Por que não, em algum momento, elas aprenderem o que é a emoção no código delas? Então, isso pode eventualmente acontecer. Nesse cenário, as máquinas talvez até entrem num grau de consciência, mas isso é uma outra história. Se isso acontecer, a gente vai conviver com seres digitais no planeta. Para outras discussões, é uma conversa que pode se alongar ainda mais. Senhoras e senhores, claro que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com essa excelente pesquisadora, analista, profissional de diversas áreas do conhecimento, né? De todo o seu conhecimento, Marta. Obrigado. Obrigada por vir a Florianópolis. Meu querido. Obrigado por participar aqui. Prazer. Rapidamente o nosso podcast. Sei que você já tem seu horário agora. E, por favor, volte mais vezes, porque é sempre um prazer aprender contigo. E para mim, um prazer estar sempre com vocês. Obrigada, pessoal. Gente. Sucesso. Tchau, tchau. A Aline encerrou.